Olá, falamos ao vivo da redação da TV Câmara em Brasília e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. Como você percebeu, o jornal ganhou uma nova identidade visual a partir de hoje. E assim como o jornal, toda a identidade visual da TV Câmara começa a mudar também a partir de hoje. Tudo faz parte do projeto que comemora os 25 anos da TV Câmara. Então, de cara nova, vamos aos destaques do dia. O plenário pode votar essa semana a mini-reforma eleitoral. O grupo de trabalho que analisa o tema vai discutir o texto na tarde de hoje. A CPI do futebol aqui da Câmara ouve na tarde de hoje o presidente e a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol. Comissão de Desenvolvimento Econômico debate projeto que regulamenta o mercado digital no Brasil, com representantes da empresa Spotify e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E veja também, em entrevista ao programa Conversa com o autor, o escritor Ailton Krenak afirma que uma eventual aprovação do marco temporal resultará na privatização de terras públicas no país. Agora, no Direto da Câmara. Boa tarde a você que nos acompanha. A mini-reforma eleitoral deve ser o tema prioritário para ser votado aqui na Câmara essa semana. Para a gente saber da pauta do plenário, vamos até o Salão Verde com o repórter Cid Queiroz. Boa tarde, tudo bem? Conta pra gente aí o que pode ser votado essa semana. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Pois é, essa semana aqui o plenário começa com a pauta trancada por 3 projetos de leis do governo que têm urgência constitucional. O PL 2925, que trata de dar mais proteção aos acionistas minoritários contra prejuízos causados pelos controladores das empresas. O PL 2926, que estabelece regras para as compensações feitas no mercado financeiro para se alinhar às regras internacionais da área do sistema financeiro. E o projeto, que é muito aguardado há várias semanas, é o projeto 3926, que regulamenta as apostas online. O projeto de lei, relatado pelo deputado Adolfo Viana, ele traz recursos para o governo federal que podem ajudar aí no ajuste fiscal do governo. Na semana passada, foi aprovado pelo plenário a urgência de um projeto de lei, na verdade um projeto de lei complementar, que prevê a compensação para estados e municípios pelas perdas no ICMS por legislações aprovadas pelo Congresso que reduziram a cobrança de ICMS para vários produtos, como combustíveis, energia elétrica e transporte coletivo. Estão previstos aí o repasse pela União de 27 bilhões de reais. E como você estava falando agora há pouco, Fernando, hoje o grupo de trabalho que trata da mini-reforma eleitoral, ele se reúne para votar o relatório do deputado Rubens Pereira Júnior. Ele, inclusive, daqui a pouco, aqui no Salão Verde, vai dar uma coletiva explicando os pormenores aí dessa mini-reforma eleitoral, que vai ser votada no grupo de trabalho hoje à tarde. Deve ser votada uma urgência para ser no plenário amanhã, e a previsão é que essa mini-reforma eleitoral seja votada na próxima quarta-feira. A TV Câmara fez um resumo do que trata dessa reforma eleitoral. Vamos assistir. Para que as novas regras já possam valer nas eleições municipais de 2024, a proposta precisa ser votada na Câmara e no Senado e sancionada pelo presidente da República até o início de outubro, como explica o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Fizemos a solicitação que os membros do grupo pudessem ser pontuais, não ter todas as matérias, até porque foi aprovado nessa casa um código eleitoral que ainda está passível de aprovação no Senado Federal. Como qualquer mudança só pode ocorrer até outubro para contar para próximas eleições, a gente vai tocar em coisas pontuais que possam, portanto, alterar ou até melhorar resoluções que estão acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral e outras coisas que estão em dúvida na legislação. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, detalhou alguns pontos do relatório que mudam as regras para as eleições do próximo ano. A gente faz pequenos ajustes nas regras que foram colocadas nas eleições do ano passado, para que a gente não tenha algumas dificuldades, alguns problemas que foram enfrentados na eleição do ano passado,
principalmente em relação à sobras de candidatura, algumas questões relativas à prestação de conta, as regras de cálculo dos 30% garantidos para as candidaturas femininas. Então, diversos aspectos que são importantes ser discutidos. O texto da proposição a ser apresentada pelo grupo deverá ainda incluir doações via Pix, simplificar a prestação de contas dos candidatos, desburocratizar a propaganda eleitoral e aperfeiçoar as federações partidárias. Já os fundos eleitoral e partidário e o sistema de cotas de gênero não serão alterados. A mini-reforma foca nos pontos consensuais, foca em simplificar os processos, mas são tantos pontos que precisam ser corrigidos que será uma mini-reforma que altera 20, 30 artigos. E é por isso que o relatório ficará um pouco mais extenso do que eu próprio acreditava, mas focando o tempo todo nas matérias consensuais. A CPI da Câmara, que trata das apostas esportivas no futebol, deve ouvir, na tarde de hoje, presidente e dirigentes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A CPI está na reta final para encerrar os trabalhos. A CPI das Lojas Americanas realizou a leitura do seminário na última semana. Na próxima quinta-feira também termina o prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI do MST. Já a comissão mista do dia 8 de janeiro deve ouvir amanhã Marília de Alencar, ex-diretora da Inteligência do Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Ela é apontada pela Polícia Federal como a responsável por entregar ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, um mapa de votação do primeiro turno das eleições de 2022. Deputados e senadores também ouvem amanhã Marcela Pino, cabo da Polícia Militar do DF, que foi agredida por manifestantes no dia 8 de janeiro. A Subcomissão Especial da Modernização do Futebol, que integra a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, realizou audiência pública para tratar da integridade do futebol. Veja como foi. Em fevereiro deste ano, 4 clubes brasileiros lançaram o movimento pela integridade no futebol. O objetivo principal do movimento é garantir o aprimoramento de gestão por meio de transparência, sustentabilidade, governança ambiental, social e corporativa, ética, integridade, inclusão e diversidade. Durante o evento coordenado pelo deputado carioca Bandeira de Melo, do PSB, foi assinado um convênio com a SIGA, a Aliança Global pela Integridade do Esporte. Modernização do futebol brasileiro, incluindo futebol profissional, não profissional e de formação. Prevenção e repressão do racismo, xenofobia, discriminação e violência no futebol, bem como de todos os comportamentos desviantes e atentatórios contra a integridade e ética esportivas, bem como da dignidade da pessoa humana. E promoção do desenvolvimento sustentado do futebol e da viabilidade econômica das suas estruturas representativas. O CEO da SIGA, Emanuel Medeiros, reiterou o compromisso de abordar o assunto da integridade no futebol sem subterfúgios, reforçando o conceito expressado pelo deputado carioca de que o futebol produz valores sociais que inequivocamente são reproduzidos, de alguma forma, pelo seu público-alvo. Animados por este espírito de contribuir de forma modesta, abnegada, mas genuinamente interessada em fazer avançar as coisas. A Comissão de Desenvolvimento Econômico recebeu na última semana representantes da empresa Spotify e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O objetivo da reunião foi debater o projeto que regulamenta o mercado digital no Brasil. Mesmo defendendo mudanças, o representante do serviço de streaming de áudio, Spotify, manifestou apoio ao projeto de lei que regula a operação das plataformas digitais no Brasil. Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que debate o projeto, Luísio Felipe Rocha disse que o Spotify sofre abusos por parte da Apple, que disponibiliza em sua loja digital aplicativos para os iPhones que comercializa. O Spotify apoia as ações para complementar a legislação concorrencial no Brasil como uma legislação sensata que restringirá a conduta abusiva dos legítimos gatekeepers digitais, liberará o mercado para oferecer inovação aos consumidores brasileiros e permitirá que as empresas brasileiras prosperem. A relatora do projeto de lei, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, disse que a Apple foi convidada para a audiência, mas não compareceu.
Anne Ortiz disse que o objetivo das audiências promovidas pela comissão é chegar a um texto que reforce o combate a práticas contrárias à competição, mas sem criar burocracias num setor econômico marcado pelo dinamismo. Nós não queremos, com a legislação, criar criar qualquer tipo de burocracia ou qualquer tipo de dificuldade que coloque o Brasil num patamar que não seja de alta competitividade, principalmente diante do mercado que nós temos. Ricardo Medeiros, representante do CAD, órgão responsável pelo combate aos monopólios e às práticas contrárias à competição, pediu maior acesso a informações de órgãos do governo, especialmente da cobrança de impostos. No Brasil, por exemplo, se tem uma noção de que os dados de notas fiscais eletrônicas devem ser utilizados apenas para análise de infrações de ordem tributária, ou seja, evasão fiscal, sonegação, e não se utilizem, não se compartilha esses dados para análises de cartel, para análises de atos de concentração, para modelos de simulação. O CAD mesmo tem que pagar para o SERPRO milhões de reais para obter dados que são próprios do serviço público. Veja agora outras propostas debatidas pelas comissões da Câmara na semana que passou. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a proposta que aumenta a pena para o crime de adulteração de bagagem para a prática do tráfico de drogas em portos e aeroportos. Para que os bandidos, os malandros, os assassinos das vidas possam ser punidos e punidos com mais severidade para aquele que comete esse crime de violar e mudar lacres, né, de malas e bolsas, incriminando pessoas inocentes. A Comissão de Segurança Pública também aprovou o projeto que institui um programa amplo para coibir o tráfico de pessoas em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O tráfico humano ele começa ali e vai redundar em pedofilia, vai redundar em prostituição de menores e coisas piores ainda. Outra proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública define um conjunto de regras para o aumento do efetivo das guardas municipais. Ele vai permitir que os prefeitos consigam, havendo unidades, tem que ter unidades, não é efetivo, unidades de polícia militar naquela cidade. Tudo bem, ele não precisa aumentar, mas se não houver unidade de polícia militar naquela cidade, ele vai poder aumentar esse percentual em mais 50%. E a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família debateu a proposta que trata da união civil homoafetiva. Por ser um tema polêmico, a votação da proposta foi adiada para que os debates sobre o projeto sejam intensificados. Estamos aí defendendo a questão da nossa Constituição, que sempre reconheceu o casamento entre homem e mulher. O nosso relatório está em cima desse princípio, que é o casamento, um homem com uma mulher. As pessoas viverem juntos é um direito, cada um pode ver como queiram viver. O Supremo já se posicionou acerca do direito dos casais homoafetivos constituírem famílias e terem casamentos. O Supremo já se posicionou em 2011. Ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, portanto, a Constituição já foi interpretada nesse aspecto e já assegurou esse direito. Em entrevista ao programa Conversa com o Autor, promovido pela Biblioteca da Câmara dos Deputados, o escritor Ailton Krenak disse que a eventual aprovação do marco temporal promoverá uma grande privatização de terras públicas no país. O repórter Dorivan Lima mostra pra gente como foi. A eventual aprovação do marco temporal promoverá uma grande privatização de terras públicas. Foi o que afirmou o escritor, líder indígena e ambientalista Ailton Krenak na última edição do programa Conversa com o Autor, promovido pela Biblioteca da Câmara dos Deputados. O marco temporal limita o direito dos indígenas somente às terras que ocupavam na data em que foi promulgada a Constituição Federal, em 1988. No Supremo Tribunal Federal, a causa está em andamento, com um placar de 4 votos contrários e 2 favoráveis à aplicação dessa tese. No Parlamento, o projeto que institui o marco temporal foi aprovado na Câmara e ainda não foi decidido no Senado.
Krenak, que participou do processo constituinte, disse que esse instrumento interessa apenas aos latifundiários. Eu costumo dizer que se a gente não tomar cuidado, nós vamos assistir a maior privatização de terras públicas nos próximos 5 ou 6 anos. Quer dizer, tudo que era terra pública vai para a mão de alguém. Krenak diz que falta compreensão da sociedade brasileira sobre o que a terra representa para os indígenas. Nós não somos patrimonialistas, mas os colonos são patrimonialistas. Os colonos adoram patrimônio, adoram passar de geração em geração um fazendão. O povo indígena, gente, não tem esse negócio de herança, não. Como você viu, a TV Câmara tem cara nova a partir de hoje e também tem programa novo. O painel eletrônico da Rádio Câmara, que vai ao ar há 12 anos, todos os dias, às 8 da manhã, passou a ser exibido ao vivo também na TV a partir de hoje. O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, comentou as novidades da TV Câmara. Estava na hora, né? Fazia tempo que a gente estava com esse projeto, é uma necessidade. Hoje tem que haver uma interação entre TV, rádio, rede social, e até porque vai chegar a TV 3.0. Então, ela chegou na boa hora. Nós estamos investindo bastante na televisão, comprando novos equipamentos, mudando a linguagem visual, inclusive, da TV Câmara. Voltando programas que existiam antes, como a Expressão Nacional, fazendo debates entre deputados, entre o Executivo, entre as pessoas da sociedade civil. Estamos tentando pôr de pé também alguns programas ligados também à área cultural, para não falar só de política de noite aqui, porque a TV Câmara, evidentemente, é a Casa Legislativa, é a prioridade, mas para diversificar. E para tudo isso, inclusive, aumentar a nossa audiência. A TV Câmara hoje está em quase todos os pontos do Brasil. Nós estamos expandindo ela também através das TVs legislativas nos estados, nos municípios, nas TVs Câmaras no município. Então, essa integração agora do rádio também TTV, ela é fundamental, necessária e precisa ainda mais a gente dar uma aperfeiçoada na integração também com as redes sociais. E esta edição do Direto da Câmara fica por aqui. Para revê-la, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. E você pode nos seguir nas redes sociais da Câmara. É só usar seu celular para ler o QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior da tela. Além do acesso às redes sociais, você vai encontrar informações sobre como sintonizar a rádio e a TV Câmara e conferir nossos programas, podcasts e outros conteúdos. Passa lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, comente, participe, você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma excelente semana.